Muito bom dia. Muito bom dia. Eu estou pronto. Pronto para quê? Segura. Você vai falar assim, pronto para vender. Vai fazer assim para mim, pode ser? Eu estou pronto. Pronto para quê? Oh, glória! Muito bem, vamos lá, vamos falar de comercial. Vamos falar como é que a gente faz para a gente vender mais e melhor? Sim ou não? Sim. Montar time comercial, bora? Sim ou não? Sim. Vendedor uma raça boa de trabalhar, fácil de achar, não é não? Quase isso, né? Mas vamos lá, gente, eu quero falar um pouquinho com você como é que você faz para alcançar então uma performance de vendas melhor da que você tem hoje com um time engajado. Vamos fazer uma pesquisa aqui rápida. Aqui tem pelo menos um vendedor no seu time. Muito bem. Legal. Quem tem mais de 10 vendedores? Deixa eu ver aqui. Um pouco menos aí, beleza. Quem não tem time de vendas ainda? Levante a mão para mim. Muito bem. Legal. Bacana, vamos lá então. Eu vou falar aqui para as realidades de quem já tem time de vendas e para quem está querendo montar um time de vendas, certo? Você que já tem um time de vendas, pense sempre que tudo que eu for falar aqui vai te ajudar a potencializar as pessoas que estão no seu time de vendas. Quem ainda não tem um time de vendas, vai te ajudar a montar um time de vendas de uma maneira estruturada que você consiga ter menos problemas hoje com o seu com a montagem do seu time. Então, o que eu quero falar aqui para vocês? Como que você faz para aumentar o resultado do seu time de vendas e das pessoas que estão envolvidas no processo de vendas e no processo de atendimento com o cliente, tá? Então, para ilustrar a construção de um time de vendas, de uma área comercial e de resultados na área de vendas, eu quero usar essa imagem aqui com vocês, tá? O que nós queremos? Nós queremos o final das contas aqui, que é ter o resultado. A gente quer ter o telhado aqui da nossa construção, que é o resultado. Querer ter o resultado, querer ter a casa montada, querer ter o time montado, não é suficiente. Eu preciso começar de algum lugar. Sim ou não? E a base, né, para eu começar a montar o meu time de vendas é essa daqui. É a cultura, é a visão, a missão, os valores, são as prioridades da empresa e é o planejamento estratégico. Tá? Como é que eu faço para começar a construir meu time de vendas? Potencializar o meu time de vendas, Mateus? Eu começo com a base cultural, eu começo com o planejamento estratégico da minha empresa. Aonde que o meu time vai chegar? Aonde que eu quero chegar como empresa? Como eu quero que o meu cliente seja atendido? Sabe uma das crises que acontece muitas vezes? Não sei se você já passou por isso, mas eu atendo muitos comandantes que chegam para mim e falam: o meu time não vende do jeito que eu vendia. Né? Já parou para pensar nisso? Não sei se já chegou a pousar no seu coração. Você olha um atendimento e você fala: nossa, quando eu atendia não era assim. Por quê que acontece isso? Porque às vezes você não conseguiu passar para o seu time a cultura de atendimento que você quer. O como que você quer que o seu cliente seja atendido? Quais são os aspectos culturais que precisam ter no nosso atendimento que vão fazer o cliente identificar que esta é a minha empresa? Tem uma lanchonete nos Estados Unidos, chama Johnny Rockets. Não sei, acho que tem aqui no Brasil também algumas unidades, né? Nos Estados Unidos você entra nela, o maître fala hello, aí todos os garçons, não importam o que eles estejam fazendo, olham para a porta e falam hello, e fica isso o tempo inteiro. Por quê? Porque é a cultura de atendimento deles. Eles querem que todo mundo seja recebido com um hello. Né? Antigamente era só Starbucks que fazia isso. Hoje várias empresas fazem. A pessoa chega no final do... Como é seu nome? Né? Aí isso no Brasil precisa de adaptações. Né? Como é seu nome? Jackson Clayton. Aí a pessoa tem que escrever. Né? Não tem Johnny no Brasil e tal. Né? Bom, até tem, né? Mas, pessoal, eu preciso ter cultura desenhada, forte, e orientada para o meu time de vendas. E eu preciso ter um planejamento estratégico claro para que o meu time de vendas saiba como agir, para que ele tome decisões corretas na hora de vender.
Eu gosto muito de uma frase de um filósofo brasileiro que diz: quando eu não tenho aspectos culturais e planejamento claro, eu caio na subjetividade das decisões pessoais. Complicada a frase, né? Vou traduzir. Se eu não deixar claro para onde eu quero chegar e como eu quero que o meu vendedor faça, ele vai fazer do jeito dele. E do jeito dele pode ser que não seja o que você vê como melhor para a sua empresa. O jeito dele pode ser que não seja o jeito que você expressa para a sua empresa. E às vezes quem não tem time de vendas ainda, não tem time de vendas e não tomou essa iniciativa porque tem dificuldade de como que eu vou expressar o meu jeito de atender. Como é que eu vou fazer que o meu jeito de atender passe para outra pessoa? Código de cultura, planejamento estratégico. Eu atendi um cliente uma vez que falou: Mateus, eu sou licenciado dessa marca aqui e eu vou perder a licença da marca porque eu não estou comprando o suficiente dela. Por que eu não estou comprando o suficiente? Porque eu não vendo o suficiente. Certo? Então eu preciso, né, e todo o meu planejamento estratégico e todas as decisões que nós estamos tomando estão voltadas para fazer volume de vendas. Eu preciso de ajuda para isso. E nós fizemos um desenho de um playbook, de um processo, todo voltado para negociações muito agressivas e follow-ups muito agressivos. Poxa vida, o vendedor todo totalmente focado no fechamento. No final do ano, ele chamou a gente e falou: Mateus, não perco mais a bandeira. Muito obrigado. Vamos para cima. E agora eu quero um outro desafio. Eu falei: qual é? Ele falou: eu preciso começar a ganhar dinheiro. Né? Porque vender não é ganhar dinheiro. Né? E a gente, beleza. Então a gente trouxe uma revisão nos processos de vendas totalmente voltada para negociações mais vantajosas. Né? E voltado para um oferecimento que agregasse valor. Então foco no valor voltado para isso. Então, o que eu estou querendo dizer? Quero ter um time de vendas eficiente? Quero ter um time de vendas que faça vendas de maneira independente, veloz, na quantidade que eu espero? O fundamento é cultura, planejamento estratégico, porque um time de vendas precisa de clareza. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala: clareza. Clareza, as pessoas precisam saber para onde que elas vão, o que elas precisam atingir, como elas precisam atingir. Tá? Com clareza, eu consigo fazer, né, com que o meu time, né, eu fundamentar o caminho para o meu time gerar resultados para mim. Amém? Ô, glória. Muito bem, vamos lá. Agora, um time é feito de pessoas. Certo? E para eu construir um time de vendas, eu vou trabalhar com vocês aqui uma tríade que é super conhecida: pessoas, processos e tecnologia. E eu quero começar a falar de pessoas porque nós, muitas vezes, como empresários, não temos formação voltada para o entendimento das pessoas. E às vezes a gente quer que as pessoas tenham o mesmo mindset da gente como empresário. E aí você vê a palestra do Fedel ontem, ele falando do risco, né? Você assumiu riscos e às vezes é a única diferença entre o empreendedor, o empresário e o colaborador. Mas a gente não pode exigir o mesmo mindset. Mas eu preciso ter cuidado com o tipo e com o tipo de comportamento, né? E com a personalidade das pessoas. E às vezes a gente tem, né, um time de vendas. Eu queria que você fizesse uma autoanálise agora. Você vai ficar tentado a pensar na empresa do seu colega, mas faça uma autoanálise agora. Pense na sua empresa e no seu time de vendas. Como é que é o seu time de vendas? Como é que são as pessoas que trabalham com você? Eu vou trazer aqui alguns cenários que são comuns no time de vendas, certo? O primeiro cenário é o time de vendas, que é esse aqui, ó, à espera de um milagre. Qual que é o time de vendas à espera de um milagre? Né? Graças a Deus isso não acontece aqui, mas é aquele time que abre a loja, ou liga o computador, liga o celular, chega na empresa para trabalhar, vendedor, pré-vendedor, né? Aí ele liga lá tudo que ele precisa ligar e ele... Vamos lá, vai acontecer um milagre. Tiradores de pedido, não. O tirador de pedido, ele está à espera de um milagre, né? Aí quando você chega para ele e fala: por que você não vendeu hoje? Choveu. Né? O que aconteceu? Nossa, está parado. Por quê? Porque ele está ali, só esperando um milagre acontecer, né? E é o vendedor que faz isso. Ele espera, com muita fé, que um milagre
vai acontecer. Nós temos um segundo tipo de time de vendas, né, que é o time do hard hiena. Quem aqui lembra do hard hiena? Levanta a mão para mim, bem alto. Cuidado que estão osteoporose aí, porque esse desenho aqui, tudo velho, que levantou a mão. Esse desenho não passa aqui, não passa na TV há uns 20 anos. Mas para quem não conhece, né, o hard... Quem não conhece, deixa eu fazer essa pesquisa aqui. Quem não conhece o hard hiena? Não, tem uma galera aí que está se... Não. Tem um pessoal que está se fazendo, né? O hard hiena, ele tinha um amigo, o Lipe e o Leão. Né? E o Lipe e o Leão era o otimista, era o que vai dar certo. O hard hiena, ele só reclamava. Ó vida, ó céus, ó azar. E ele era o pessimista. Né? Tem vendedor que ele é meio assim. Tem time de vendas que é meio assim. Né? Ó vendas, ó meu Deus, ó azar. Você pergunta, o que está acontecendo? Meu Deus, a concorrência está com uma oferta tão boa e esse produto que a gente está vendendo não vende. Esse preço que a gente está vendendo é muito alto e o concorrente está fazendo a promoção e a gente não consegue fazer e tal. Tem gente que é tão pessimista. Esse é o do desenho, né? É a entrada do desenho. Vocês veem que é velho o suficiente que parece que é um vinil tocando, né? Aí tem a galerinha novinha que não sabe o que é vinil agora também. Né? É, aqueles discos preto, bolachão, assim, que passaram. Cara, tem gente que não chega para trabalhar. Pousa. Que é um urubu. Né? Ele pousa no trabalho, assim. É um vendedor pessimista. Certo? Porque ele está sempre com alguma coisa ruim. Ele vai, eu não sei como é que é na cidade de vocês, mas em Curitiba tem uma rádio chamada Banda B. Né? Quem é curitibano aí sabe. Você liga a Banda B, é todas as tragédias que aconteceram. Em Curitiba não acontecem tragédias. Né? Acontece na região metropolitana. Ih, tem uns caras de Campo Largo aqui, né? Desculpa aí, galera, mas acontece. Né? Então, tem o vendedor, ele vem ouvindo todas as tragédias que aconteceram durante a madrugada. Aí ele chega e a economia está horrível. E as pessoas estão se matando. E, meu Deus do céu, o que vai acontecer com a nossa vida? E a economia, né? E tal, e vai fechar o Twitter no Brasil. Aí ele chega, nem usa Twitter, mas ele está chocado com isso. Né? E aí ele chega no trabalho, fala, e aí, vamos vender? Ele fala, nossa, mas com essas condições. Os clientes estão todos sem dinheiro. Eu ligo, eles não me atendem. Quantas vezes você ligou? Uma. Mês passado. E não vem que ele reclama, né? Ele é pessimista. Deixa eu te contar um segredo. Vendedor pessimista não vende. Time de vendas tem que estar otimista. Time de vendas tem que estar bem. Tem que estar feliz. Felicidade vende. Você tem um outro tipo de time de vendas que é o time do cientista maluco. Tá? Esses aqui normalmente são engenheiros, advogados, médicos, dentistas, fisioterapeutas, certo? Por quê? O que acontece com o cientista maluco? Ele gosta do produto dele, ele é meio apaixonado pelo produto dele. E ele fala um techniquez, né? E é muito louco o que ele fala. E ele apresenta o produto dele, mostrando as partes técnicas do produto. E o cliente fica olhando para ele e fala, que? Não entendeu nada daquilo que ele está falando, né? Por quê? Porque ele é muito técnico e ele é muito desconectado da realidade do cliente, certo? E às vezes ele pula partes óbvias. Eu já atendi muito dentista, muito médico, muito pessoas do ramo da estética. E daí, para ele é tão óbvio que aquele procedimento é necessário que ele não explica. Aí o cliente fala, meu Deus, que caro. E para arrancar, custa quanto? Né? Principalmente os dentistas. Tem algum dentista aqui? Não. Olha, temos um aí, né? Você não ouve essa objeção? Nossa, que caro. E para arrancar, custa quanto? Né? Nem é uma opção, né? Mas o cientista maluco, ele tem esse problema. Ele explica demais as coisas, ou ele é muito técnico na hora de explicar as coisas. Ninguém entende o que ele está falando. Aí ele fica, nossa, o cliente não compra de mim. Não sei por quê. É simples, o cliente não entendeu o que acontece. Né? O que você faz, como você faz. Tá? É um outro tipo de time de vendas. Ufa, temos o time batedor de metas. Quem quer ter um time batedor de meta aqui? Oh, glória a Deus. Muito bem. Pessoal, não precisa levantar a mão, mas você identificou que você pode ter um desses perfis aqui no seu time de vendas? Sim ou não? É difícil lidar com esses perfis? Sim ou não? Muito bem, vocês estão tirando foto agora? Eu vou deixar aqui. Tira a foto agora, assim, ó. Vai se lascar? Ah, não é possível, né? Olha só.
Sua equipe é seu espelho. Às vezes você fica pensando assim, nossa, Mateus, por que meu time fica lá esperando um milagre? Talvez você esteja ali, né? Eu não treino meu time, eu não oriento eles, eu não dou feedback, eu não dou uma meta clara, eu não passo para eles um playbook claro, e aí como é que o meu time vai fazer? Eu estou esperando um milagre. Eu só reclamo das condições do concorrente, eu reclamo que o fornecedor está me pressionando, eu reclamo que as contas estão caras, eu reclamo do banco, eu reclamo do governo, eu reclamo do clima. O que meu time vai fazer? Reclamar. Quando alguém te pergunta, chefe, como é que a gente vende tal coisa? Você explica para ele a quantidade de ligações carbônicas que tem dentro daquele negócio, entendeu? Aí ele vai se virar um cientista maluco. Para ser batedor de meta, você precisa de duas coisas. Né? O que ele ouve no carro? O que você gosta de ouvir? Você é de onde, para começar? Interior paulista. Então ele ouve Daniel no carro. Entendeu? César Menotti Fabiano. Ele chega otimista, feliz, ele tem clareza de quanto que ele tem que vender por dia. Certo? Ele conhece técnicas para apresentar o produto dele. Ele sabe que perguntas fazer para o cliente para tirar as informações corretas. Certo? Ele recebe feedback quando as coisas não estão bem. Ele recebe feedback quando as coisas estão bem. Ele tem um playbook para ser orientado no que fazer. Ele tem tecnologia que facilita o processo dele. Esse é o batedor de meta. Então como é que a gente faz para construir um time desse? Certo? O primeiro ponto que eu preciso é uma questão, né, e gerar do meu time é uma questão chamada engajamento. E eu quero te dar algumas ferramentas para você fazer gestão do engajamento. Engajamento é importante, sim ou não? Engajamento, né, o conceito de engajamento que eu gosto de trabalhar é quando as pessoas estão envolvidas intelectual e emocionalmente naquilo que elas estão fazendo. Elas estão engajadas. Intelectualmente, elas botam inteligência, elas se aplicam, elas estudam. Emocionalmente, elas entendem o porquê que aquilo é importante. E aí elas fazem. Certo? Não tem coisa mais frustrante do que se orientar uma pessoa. Falar para ele como é que faz. Mostrar para ele como é que faz. Falar para ele, agora faz. Aí o que ele acontece na realidade? Ele não faz. Está faltando o quê? Engajamento. Engajamento. E para engajar, certo? Eu preciso entender que eu preciso criar condições para a mudança junto ao meu time e fornecer estímulos e motivação para eles. Deixa eu te contar um segredo. Vou te contar esse segredo. Você vai contar esse segredo, na verdade. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, é impossível. Fala para ela, é impossível motivar alguém. É isso aí. Tá? Você não vai conseguir motivar o seu time de vendas, mas você vai fornecer estímulos para ele. Você vai fornecer lembranças para ele, daquilo que engaja ele. Certo? Vamos lá, o comandante que mais crescer aqui em faturamento vai junto comigo para o ponto 2 do Everest. Bora? Tem um louco que quis. Entendeu? Tem um doido, né? O resto falou, que? Né? Para que isso? Por quê? Porque motivação é pessoal. Cada um tem o seu motivo. Pode ser que eu atinja mais gente quando eu falar assim, barril de chopp. Oba, aí, né, mais gente começou, né? Então, pessoal, o que eu faço para engajar as pessoas? Tá? Eu preciso vincular os sonhos pessoais dela com a meta da empresa. Outro segredo para você, as pessoas não trabalham para você porque você é bonito. Elas trabalham porque você paga elas. Entendeu? E o que eles fazem com o dinheiro? Alguma coisa que é importante para eles. Eu preciso vincular sonhos pessoais às metas da empresa. Amigo, se você bater meta, você vai comprar aquela televisão que você quer. Se você bater meta, você compra a viagem que você quer. Se você bater meta, você troca de carro. Se você bater meta, você sai do SPC. Né? Então, eu preciso vincular sonhos pessoais às metas da empresa. E mostrar para o meu time de vendas que o caminho para a realização dos objetivos pessoais de cada um é o aumento de vendas. E quanto mais ele vender, quanto mais metas ele atingir, mais perto dos seus sonhos ele vai estar. Outro ponto importante é estimular o time, é criar campanhas, é fazer, dar premiações. As pessoas gostam disso, a gamificação é importante. Quem está na frente, quem está ganhando, quem pode ganhar mais.
né? Estimular o time, ter ações de estímulo para o meu time são importantes. Campanhas de incentivo, campanhas para você, né, fazer as pessoas baterem meta. A campanha mais eficiente que eu já fiz foi uma que a gente fez uma campanha junto a um cliente nosso. Foi uma campanha de 3 meses de vendas e quem batesse uma meta específica lá ganhava uma viagem de 5 dias para um resort com acompanhante para o Nordeste. Era uma empresa de Brasília e ia para Maceió, se eu não me engano. Aí o que a gente fez? Mandou uma carta para as esposas dos vendedores dizendo: seu marido está concorrendo a uma viagem com acompanhante, com tudo pago para o Nordeste. O cara chegava em casa, a esposa perguntava: oi, meu bem, vendeu quanto hoje? Né? Chegou cedo, você não precisa ficar mais lá, não? Sensacional, recomendo. Né? Então eu preciso estimular o meu time, gerar estímulos para eles, certo? Por último, mais ou menos importante, reconhecer as melhores práticas e os melhores resultados. Tem gente que vai lá, bota uma meta, estimula os vendedores e tal, o cara bate meta. Vamos fazer uma premiação para os vendedores. Ele fala: é isso aí, né, pessoal? Foi fácil esse mês, né? Essa meta aí não era mais que obrigação mesmo nossa. Parabéns. 110% da meta, acho que a meta estava baixa. Aí não estimula a boa prática, né? Que é o resultado alcançado. É o cara, parabéns. Parabéns pela venda que você fez, parabéns pela negociação difícil, parabéns porque você alcançou o determinado resultado. E reconhecer as pessoas de uma forma que seja relevante. Certo? Quem falou da caixinha de bombom? Você tem que ser dependendo da caixinha de bombom, é bem baixo astral, né? Dá um prestígio, né? Um prestígio para você, né? Um talento, né? Muito obrigado pelo seu talento, aquele cartãozinho, né? Não que dar o chocolate seja ruim, certo? Mas eu tenho que entender que o reconhecimento tem que ser proporcional ao esforço. O cara bateu meta, se esforçou, né? Buscou fazer coisas diferentes, causou situações novas, se comportou de maneira diferente, reconheça ele no mesmo nível do esforço. Vender é fácil, gente? Vamos falar a verdade? É a parte mais difícil que tem. Que o marketing não me ouça. Cadê o Evandro? Acho que ele não vai ficar chateado comigo se eu falar isso, né? Mas é o teu vendedor que está com o cliente na frente, colocando objeção para ele, né? O vendedor sofre todos os dias um dos maiores medos do ser humano, que é a rejeição. Todos os dias ele liga para alguém que fala: agora eu não posso. E desliga. Todos os dias ele manda um WhatsApp e fica no vácuo. Vocês vão ficar com dó dos vendedores que mandam WhatsApp para vocês agora. Entendeu? Porque eles estão sofrendo rejeição sua. Manda um só: não vai ser o momento agora, querido. Aí ele vai: ufa, pelo menos eu tentei. Mas a gente tem que entender isso. É desafiador vender. Então eu preciso criar reconhecimentos de melhores práticas. Como é que eu faço isso, Mateus? Eu, como líder, preciso colocar os 3 R's para funcionar dentro da minha empresa. Certo? O que são os 3 R's? Rotina, ritual e ritmo. Se eu colocar os 3 R's para funcionar na minha empresa, eu consigo ter esse contato com as pessoas de maneira eficiente. Então eu preciso ter rotina, o que fazer e quando fazer. Quando que eu vou treinar o meu time, né? Quando que eu vou dar o reconhecimento para eles. Quando que eu vou chamá-los para um feedback específico. Quando que eu vou lançar uma campanha. Quando que eu vou fazer o treinamento de determinado produto ou serviço. Eu preciso ter o ritual, que é saber como fazer. E eu preciso ter ritmo. Quantas vezes eu vou fazer? Já treinei o meu time, Mateus. Quando? Em abril desse ano, a gente fez um puta de um treinamento. Não sei se posso falar umas coisas aqui, né? Mas fiz um treinamentão, né? Pô, beleza, mas treinamento, a gente tem que cuidar do ritmo. Às vezes o time está sem ritmo porque você não treina ele no ritmo necessário. Certo? Aí eu fico com o meu time sem ritmo. E vendedor sem ritmo não dá. Vira uma tartarugona. Certo? Então, eu preciso colocar os 3 R's para funcionar na minha gestão, olhando para o meu time de vendas e fazendo a coisa acontecer. Amém? Como que eu faço isso? Uma agenda. Quem trabalha com agenda aí? Levanta a mão para mim, por favor.
Muito bem. Isso aqui é um exemplo de agenda, tá? É um exemplo de agenda que eu peguei ali da liderança que já foi utilizado um dia, certo? Onde a gente tem uma reunião diária, matinal, onde você tem acompanhamentos e tempo para acompanhar o time. Certo? Onde você tem treinamento de processo de vendas, onde você tem treinamento de produto, onde você tem desdobramento de carteira. Então, eu preciso ter algumas rotinas comerciais importantes para a minha realidade. Aí isso vai depender um pouco de qual é o modelo do seu negócio. Certo? Varejo é muita reunião rápida e reunião de pé no PDV, porque o foco é estar com a loja funcionando, mas sem tirar o tempo com o meu cliente, com o meu vendedor. Né? Quem faz venda B2B, escritório, consegue levar o pessoal para o escritório, fazer reuniões lá, fazer momentos de treinamento lá no escritório. Então, dependendo um pouco do modelo do seu negócio, essa rotina vai variar. O que é importante eu entender? Algumas coisas são básicas. Eu preciso treinar as pessoas no processo, treinar as pessoas no produto, acompanhar as pessoas em atendimento real e fazer reunião de resultados com eles. Se eu conseguir colocar isso para funcionar, eu vou conseguir fazer com que o meu time de vendas já ganhe o ritmo necessário. Então, quando eu estou falando do pilar pessoas, eu estou falando basicamente de vínculo, estímulo, reconhecimento e do ritmo, ritual e rotina. Mas nem só de pessoas vive um time de vendas. Eu preciso também de processos. Venda é processo. Tá? Venda é processo. Venda é processo. Eu preciso processualizar as minhas vendas. E para eu processualizar as minhas vendas, né, eu preciso entender que o que vende não é o melhor produto ou o mais barato. O que vende é o melhor processo. Se você já passou a raiva de ver um concorrente que é pior do que você, mais caro que você, vendendo mais do que você, saiba que o que está de problema aí não é o seu produto, não é o seu serviço, não é a sua empresa, mas é porque o processo de vendas do seu concorrente possivelmente se conecta melhor com a necessidade do cliente. Vocês acharam que era só o Fedel que ia dar umas facadas em vocês? Né? Que eu não sei, a palestra do Fedel é meio assim, né? Você sai meio depressivo. Quem aqui tem financeiro? Né? Ele é muito bom. Muito bem. Esse aqui é um processo de prospecção no LinkedIn. Certo? Esse aqui é um processo de pré-vendas, onde eu já tenho um MQL recebido do marketing. Esse aqui é um processo construído, nem lembro qual que é esse aqui, espera aí. Esse aqui é um processo de sessão estratégica, feito por vendas via Zoom ou Google Meet. Esse aqui é um case de engenharia que trabalha com vendas que tem orçamento. Esse aqui é um fluxo processual de vendas com isca, de alto interesse. Esse aqui é um fluxo de atendimento de varejo. Esse aqui é um fluxo de e-commerce e recuperação de carrinho. Aí você me diz o seguinte, você quer me falar que um vendedor vai fazer isso daqui porque ele é simpático, falador, extrovertido? Ele vai cumprir isso aqui porque ele foi treinado para fazer isso aqui. Todo mundo aqui tem um fluxo desse desenhado para o seu atendimento, óbvio, né? Oh, meu Deus. Né? É por aqui que você começa a desenhar o seu playbook de vendas. As pessoas, o que é um playbook? Ontem me perguntaram, o que é um playbook? Vos apresento um playbook. Isso aqui é o desdobramento desses processos que estão aí. Esse daqui é criado pela Performance Máxima para uma clínica odontológica que trabalha com estética. Certo? E aqui eu peguei esse fluxograma, com base nesse fluxograma, eu embarquei tudo que um vendedor precisa saber e fazer para vender mais e melhor. Certo? Isso aqui você precisa ter lá na sua empresa. Isso aqui é uma instrução de trabalho de um vendedor. Tá? Onde eu tenho não só o que fazer, mas como fazer. Eu tenho as falas, aqui está um exemplo de mensagens que ele precisa enviar para o cliente dele. Num material simples, mas bonito para o vendedor ler. E tem que ser bonito porque ele é um livro técnico.
né? O vendedor tem que ficar interessado em ler. Então isso daqui, esse procedimento, ele tem que trazer soluções práticas para um vendedor, tá? E esse playbook aqui, ele não precisa ser lido de cabo a rabo. Mas eu quero saber o que eu preciso fazer para perguntar melhor para o meu cliente. Está aqui. Como é que eu abordo o cliente? Está aqui. Como é que eu me visto? Está aqui. Como é que eu faço para neutralizar a objeção? As mais comuns e como neutralizar estão aqui. Eu preciso entender a técnica por trás. Está aqui. Você precisa escrever isso para o seu time poder fazer a coisa acontecer. Mais uma vez, o que vende mais não é o melhor produto ou o mais barato, é o melhor processo. Tá? Então eu preciso ter ele escrito para que as pessoas façam. E eu preciso ensinar as pessoas o meu playbook. Porque não basta ter o meu processo descrito, eu preciso ensinar as pessoas a executar. E eu quero dar uma dica aqui para vocês de como treinar e como ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa. Vamos lá? Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem é casado? Muito bem. Agora só os homens, quem tem razão? Brincadeira. Eu sou casado e a minha esposa, Carolina, ela é professora de karatê. Ela é faixa preta, modelo no Shubudô e faz jiu-jitsu. Então, né? Quem está certo? Ela, sempre. Mas ela me ensinou uma coisa muito interessante e a gente aplica... Quem tem filhos aqui? A maioria, né? Muito bem. Eu tenho 3 na falta, né? Se alguém tiver aí da média, eu já aumento ela aqui. Então, com 3 filhos e uma esposa karateca, eu aprendi uma coisa muito interessante. Existem alguns passos para você ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa. Quando a gente não cumpre esses passos, provavelmente o processo de ensino falhe. Certo? E aí eu tenho uma filhinha, a de 5 anos é a mais nova, ela já sabe escovar os dentes dela. Mas há pouco tempo atrás, quando eu pedia para ela, escova os dentes, botava uma pasta, botava o Tandy, né, na escova dela, ela fazia. Aí me dava a escova de novo, escovei. Por quê? Porque o benefício ali do gostinho da pasta já estava com ela. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para ensinar minha filha a escovar o dente ou meu vendedor a abordar os meus clientes da maneira com que eu preciso, é o seguinte, né? Primeiro eu faço e o meu vendedor observa. Eu preciso fazer um atendimento. Eu preciso abordar um cliente. Eu preciso negociar com um cliente difícil. Eu preciso fazer demonstração do meu produto e o meu vendedor me observar. Se você já tem uma estrutura onde você tem gestores de venda, o seu gestor precisa ser essa pessoa, essa referência. Tá? Não existe processo de vendas bem implantado que não passe por um puta de um exemplo, certo? Onde o vendedor viu uma venda acontecendo, do começo até o fim. Então, primeiro eu faço e o vendedor observa. Primeiro eu escovo os dentes e minha filha observa. Primeiro o mestre de karatê faz os movimentos e os alunos observam. O segundo passo, eu faço o vendedor. Vamos ler todo mundo junto, que vocês estão com sono já, né? Foi muita pancada, não foi? O vendedor ajuda. Então eu faço parte do processo de atendimento, o vendedor me ajuda. O vendedor que coloca o pedido no sistema, o vendedor que faz o orçamento, o vendedor que marca a reunião. Então eu dou para ele parte dos processos para que ele me ajude. Aqueles que são mais fáceis e eu vou executando e o vendedor vai me ajudando. O terceiro passo, o vendedor faz e eu... O vendedor é que faz, o vendedor que é protagonista e eu entro naquela parte que ele está com dificuldade ou que eu vi que ele precisa ainda, né, de mais treinamento e mais tempo para ganhar maturidade. Por último, mas não menos importante, o vendedor faz e eu observo. Certo? Então, vamos ler todo mundo junto? Eu faço. Depois. Pronto, com isso aqui você treina o seu time de vendas. Isso aqui vai demorar 3 a 4 semanas. Você tem uma pessoa treinada para vender no seu lugar. Se você não tem time de vendas, você tem pessoas orientadas no seu processo a partir de agora. Certo? Fácil, não é? Não. É simples de entender. Fácil de fazer. É difícil. Porque exige uma coisa chamada disciplina. E nós brasileiros somos reconhecidos internacionalmente pela nossa disciplina. Não é isso? Então a gente precisa de disciplina para fazer a coisa acontecer lá no comercial e para treinar as pessoas. Tá? Quando a gente está falando então de liderança, eu preciso entender que, e essa frase é do ex-CEO do Carrefour,
e eu acho ela incrível, né? E esse aqui é um mantra de todo líder de vendas. Só pode cobrar quem ensina. Só ensina quem sabe, só sabe quem faz. Eu não posso cobrar do meu vendedor que ele execute um processo que eu nunca ensinei ele. Eu não posso ensinar um vendedor de algo que eu não sei. Eu não sei de algo que eu não faço. Então, só pode cobrar quem ensina, só ensina quem sabe, só sabe quem faz. Se eu coloco isso como um mantra da liderança, eu consigo entender que, tanto para os meus gestores de vendas, se eu já os tiver, ou para mim, quando eu estiver sentado na cadeira da gestão de vendas, eu preciso aplicar isso daqui todos os dias. Amém? Muito bem, vamos lá. Com processos, então, eu preciso entender que eu preciso ensinar processos, treinar processos e acompanhá-los. Se eu tenho boas pessoas e um bom processo de escrito, eu preciso agora, para que o meu processo funcione, embarcar nele a tecnologia. Mateus, por que eu não começo com tecnologia? Né? E esse é um erro muito comum, né? Que algumas pessoas chegam para a gente e falam, Mateus, eu contratei um CRM e eu não aumentei vendas por causa dele. Mas é lógico, o CRM não vai fazer venda por você. Né? Ah, Mateus, eu contratei uma ferramenta para me ajudar lá no meu RP, me vender um módulo de vendas, e ele não aumentou as minhas vendas. Mas é lógico, porque a tecnologia, ela só vai fazer a aceleração daquilo que já está pronto em níveis de pessoas e processos. Seu processo de vendas é uma bagunça e as pessoas não estão treinadas. Coloca um CRM, ele vai acelerar a bagunça e ninguém vai usar. Né? E a pessoa fica frustrada. Eu estou pagando CRM caro todo mês, ninguém usa. Por quê? Porque as pessoas não estão orientadas, as pessoas não têm processo. Isso não estava dentro da rotina delas. Então, quem disse isso não fui eu. Isso aqui é o volante de crescimento que está num livro chamado Feitas para Vencer, do Jim Collins. Certo? E o Jim Collins, ele é o Peter Drucker da nossa geração. Tá? Quando se fala de pensamento de administração, quando se fala de gestão. Isso aqui é muito interessante. Eu não vou explicar todos os pontos. Vocês podem ler o livro. É um livro rápido de ler, tem umas 500 e poucas páginas. Né? Mas ele mostra isso daqui. Ó. Aceleradores tecnológicos são o último aspecto do volante da ruptura. Porque primeiro eu tenho as pessoas certas, primeiro eu tenho o processo, primeiro eu embarco a disciplina, depois as ferramentas tecnológicas. E o crescimento dos meus processos pode ser acelerado, ou a implantação deles pode ser acelerada através de tecnologia. Tá? Mas uma coisa que é invariável, todas as empresas que têm rupturas grandes de resultado são empresas que embarcam tecnologia nos seus processos. E quando eu estou falando de processo de vendas, eu estou falando de tecnologia. Qual que é a tecnologia que a gente está mais utilizando hoje em dia? ChatGPT. Todo mundo já usou o ChatGPT aqui alguma vez na vida? Sim? Eu peguei o ChatGPT, comprei o 4.0, né? Aí coloquei ele para conversar e falei, mãe, minha mãe é uma senhora, 60 e poucos anos de idade. Falei, pergunta qualquer coisa, mãe. Ela vai te ouvir e vai te responder. Aí, plup, plup. Aí ela, como faz chimichurri? Nadinha. Né? Aí deu uma receita de chimichurri para ela. Mas isso o Google poderia ter respondido. Né? O ChatGPT ele é feito para fazer coisas mais difíceis. Por exemplo, o ChatGPT ele foi aprovado, né, em provas para médico advogado num MBA lá nos Estados Unidos. Certo? Outra coisa que o ChatGPT faz, né, ele mentiu para completar uma tarefa. Pois é. Tecnologia. Já está aprendendo, né? A Skynet já está aí. Né? Quem pegou a referência, pegou. Aí você pega o ChatGPT, aí eu quero usar o ChatGPT e fazer algumas perguntas. Fui lá no ChatGPT e perguntei, o que é felicidade? Aí ele me deu uma resposta super subjetiva ali, claramente copiada de um monte de blogs sobre felicidade, certo? Eu tenho que aprender a criar prompts para o ChatGPT, para que ele me ajude. Aí eu estou citando o ChatGPT como uma das ferramentas, mas existem outras ferramentas que você pode utilizar. Todas elas vão funcionar muito bem ou muito mal. O ChatGPT ou é o Bob Esponja te respondendo ou é o Einstein. Né? O que vai depender? Como é que eu vou selecionar quem vai me responder? É a forma com que eu pergunto para ele. Então eu posso perguntar, olha, eu dirijo um negócio de educação empresarial para donos de pequenas empresas, e eu quero que eles aumentem suas vendas, e aí ele já me dá aqui, olha, o que você pode fazer? Você pode enviar e-mails personalizados, você pode criar um conteúdo educativo, você pode fazer um webinar, você pode fazer uma oferta especial com desconto, você pode fazer um follow-up personalizado para cada um, e daí ele me deu um caminho específico para as vendas do meu negócio.
E existem outros prompts que você pode embarcar e que vão fazer a coisa acontecer de maneira mais legal nas suas vendas. Eu, por exemplo, já desenvolvemos lá na Performance uma análise de site. Eu coloco ele no site e ele já me diz qual que é o negócio do cliente, quais são os produtos que o cliente tem, qual é o mercado que ele atua, onde que ele está atuando, quais são as dores mais comuns desse mercado e sugere perguntas para o SDR prospectar. Tá lá. Certo? E aí eu vou fazer o que com isso? Né? Eu vou colocar algumas ferramentas que vão me auxiliar a aumentar a possibilidade de entrar em contato com as pessoas. Por exemplo, você tem uma plataforma como a DuckSoup, que é uma plataforma onde eu compro ela, né? E coloco lá os dados dos meus clientes, daqueles que eu quero pegar, e ele me dá o e-mail de todos eles, através do LinkedIn. Tá? Quem tem LinkedIn aqui? Levanta a mão para mim, por favor. Pouca gente, hein? Mas olha só, o LinkedIn tem dados públicos lá dentro, como e-mail e telefone. E você aceitou isso quando você fez o LinkedIn. Certo? Então eu consigo pegar esses dados lá. Eu posso colocar dentro de um Zapier, por exemplo, e fazer com que eu conecte essas pessoas no e-mail. Eu posso pegar um Apollo, por exemplo, e colocar os dados das pessoas lá e ele acha o telefone de todo mundo. Quero o telefone do Alexandre Moraes. Ele acha. Aí. Pode ligar para ele. Uma das que eu gosto mais, a Hamper ela já é uma plataforma que, além de capturar e-mails via LinkedIn e via site, ela também faz um fluxo de mensagens automatizado para essa pessoa. Certo? Então eu crio ali um fluxo de mensagens para prospectar no B2B e ele já executa esse fluxo de mensagens. Certo? O que eu tenho que entender? Dentro de um processo bem construído, eu coloco, dentro de um funil de demanda, ou dentro de um funil de vendas, eu coloco tecnologias que vão funcionar para automatizar, melhorar e deixar mais rápido a minha capacidade de fazer cada um desses passos. Por exemplo, tá? Um que é bem legal aqui. Todo mundo tem Instagram aqui, sim ou não? Abre seu Instagram aí agora, por gentileza. Eu preciso aumentar a minha base, porque seguidor e gente que interage comigo no Instagram é lead, certo? Então você vai fazer o seguinte agora, vai clicar lá no procurar e vai botar mateus.bueno.torres, tá? Aí você vai curtir, vai mandar uma mensagem na última foto que eu postei aqui. Eu postei uma foto agorinha mesmo, certo? Você vai me mandar uma mensagem ali, na última foto, nessa aqui, que eu estou palestrando, mateus.bueno.torres. Aí você me manda uma mensagem, fala, top, que legal, adorei sua palestra. Sejam bem sinceros ali. Né? Então você vai fazer essa interação. O que vai acontecer quando você fizer essa interação? Eu coloquei uma tecnologia ali, que ela vai te mandar um e-book gratuito para você poder baixar. E esse e-book fala dos 4 pilares que você tem que ter dentro da sua empresa para você construir um time de vendas que faz vendas milionárias todos os meses, certo? Então, com essa automação, o que eu estou fazendo agora, nesse exato momento? Eu estou aumentando a minha base, estou criando uma lista. Porque você vai baixar o seu e-book, esse presente aí, você vai baixar esse e-book, e aí você vai trocar comigo. Eu te dou o e-book, um conteúdo super legal para você, e você me dá os seus dados. Vou te ligar? Hoje não. Tá bom? Mas daqui a pouco alguém interage contigo. Quem que está fazendo essa resposta, Mateus? Meu Deus, Mateus tem 10 estagiários lá que estão respondendo no Instagram? Não! Né? É uma automação que está ali do ManyChat que vai fazer isso para a gente. Né? Quantos clientes entram em contato com o WhatsApp da sua empresa que não tem uma pessoa para responder? Ou que são respondidos só quando alguém chega no escritório? Já falei isso aqui com vocês na quarta-feira. Está lá no telefone do seu vendedor apenas e você não faz ideia do que ele está falando. Pois é, aqui eu sei exatamente o que o Mateuzinho, o robô, está fazendo. Tá? Então, apesar da brincadeira, o presente é sério. O e-book é um material super legal para você baixar. Tá aí então agora que você já me segue no Instagram, já me marca lá, mandou um comentário ou interagiu comigo, vai receber esse e-book aí agora. Legal? Chegou para você? Não chegou? Então temos algum BO aí que vai ser resolvido. Chegou? Ainda não? Chegou? Calma, gente, lotou aí. O robozinho também não é assim, né? Não, brincadeira. A parte tem que funcionar para todo mundo, tá? Se não chegou, eu te entrego o e-book lá.
Talvez alguma configuração de privacidade, né? Tem muito hater na internet, você? Muito bem. Olha só, pessoal. Essa aqui é uma foto das tecnologias que a gente tem possibilidade de contratar para a nossa empresa para acelerar o nosso processo. Está bem fácil de vocês acharem aí, né? Tem CRM aqui, tem automatizador de mensagem, tem sistema de encontrar leads aqui, tem sistemas para gerar engajamento e mandar mensagens e nutrir o lead. Mas essa foto estava desatualizada. Não tira a foto dela ainda não, porque ela é de 2023, essa daí. Aí 2024 ficou mais fácil. Tem ferramenta para a gente utilizar, sim ou não? Agora, qual que é a grande questão? Qual que eu vou usar no meu negócio? Qual que eu vou utilizar? Por onde eu começo? Se eu puder te dar uma orientação para te dar clareza. Você precisa de um CRM. Você precisa de um marketing station para você atrair leads de maneira profissionalizada e guardar eles. Você precisa de uma plataforma de conversas para você poder automatizar e cuidar e fazer gestão das conversas por WhatsApp. Aí depois você vai embarcando tecnologias aos poucos aqui e a coisa vai acontecendo para você. Plataforma de conversas. Certo? Então, 3 pilares: engajamento, né, processos, pessoas, tecnologia, ferramentas e softwares. Se eu tenho isso daqui, eu consigo gerar o resultado que eu espero. Eu consigo gerar, né, chegar onde que eu quero. Certo? Que é gerar os resultados. Pessoas, processos e tecnologia. Muito bem. Dito isso, para a gente caminhar para o final, tirar as suas dúvidas, as suas vendas, elas sempre vão ser proporcionais a uma coisa. Que a gente falou aqui de pessoas, a gente falou dos processos, a gente falou de como embarcar tecnologia, mas eu não quero nunca que você perca, tá, de vista uma coisa muito importante. Eu conversava com um comandante ali fora há pouco tempo, e ele falou do primeiro dia dele, quando ele decidiu abrir a empresa e ficou emocionado, e eu também fiquei, e eu mostrei a foto do meu primeiro dia, sentado no chão, porque não tinha móveis no escritório, né? Com uma banquetinha assim, com suporte de celular, e hoje a gente está aí atuando no Brasil inteiro, com empresas, inclusive internacionais, né? E como é que eu faço para fazer mais vendas? Como é que eu faço para acontecer? Todas as técnicas estão aí, mas tudo que você colocar vai ser proporcional à paixão que você tem pelo seu negócio, pelo seu produto, pelo seu serviço e, principalmente, a paixão que você tem pela solução que você leva para os seus clientes. Às vezes a gente desconecta um pouquinho do propósito que a gente tem da nossa empresa, mas para vender mais, você precisa ter clareza do seu porquê e do seu por quem. Por que eu faço o que eu faço? Por quem eu faço o que eu faço? Quando me perguntam isso, por quem que você faz o que você faz, Matheus? Carolina, Sofia, Olívia e Eduardo. E todos eles geram boletos altos, né? São a minha família, que está ali, né? Preciso deles, fora dos 2 cachorros também que eu inventei de ter. Então, as nossas vendas, elas vão ser proporcionais à nossa paixão. E para treinar a paixão, eu queria que você olhasse para uma pessoa que você não olhou ainda. E calma, o exercício é só de olhar mesmo, certo? Mas você vai treinar a sua paixão. Para alguém que você não olhou ainda, você vai olhar e vai falar: o que você vende? Aí olha para a pessoa, então, agora, fala assim: cara, eu vendo isso, e você? O que você vende? Pergunta: o que você vende? O que você vende, meu amigo? Pode ser? Se for particular, depois você me faz. Mas, tá? Então já joga aí. Muito bem. Pessoal, tenho tempo para responder algumas perguntas. Tem 5 minutos ali para mim.
Quero responder perguntas, por favor, levante a sua mão que um microfone vai até você. Temos uma pessoa aqui, daí você, que ele levantou antes, daí eu chamo você aqui. Por favor, meu amigo. Eu estou pronto. Eu também estou pronto. Prontos para o quê? Prontos para vender. Vender. Eu também estou pronto para vender agora. Amém. Mateus, o que você vende? Desculpa. eu sou o Weber, sou lá de Brasília, da Elite Certificadora. Quem precisar de certificado digital, compra comigo. Meu amigo, eu fui perguntar aqui para minha amiga o que ela vendia, e eu achei muito legal o jeito que ela falou. Ela vende qualidade de vida, vende... O que você falou mesmo? Resgate de sonhos. Eu vendo qualidade de vida, resgate de sonhos, construção de famílias. Muito bom. E aí eu não sabia o que ela vendia. Aí ela falou, através do tratamento de dependência química. Eu fiquei impactado quando ela me respondeu. Legal. E eu queria entender o seguinte, porque eu vendo certificação digital. É um produto que é obrigatório ter, e hoje ele é meio que uma commodity. Qualquer empresa de tecnologia que faça o investimento certo, ela pode vender isso. E eu queria entender como que eu faço para o meu cliente perceber que o meu produto certificado digital, ele gera uma transformação para ele. Legal. Como que eu posso fazer um produto que é obrigatório ele ter, que ele não acorda de manhã e fala, uau, hoje eu vou comprar um certificado digital. Estou economizando para comprar um certificado digital, né? Ninguém faz isso. Como que eu faço? Muito bem. Isso é o que eu vou te responder com base numa técnica que está num livro chamado Storyboard. Tá? Que você vai... Ele é muito legal para construir posicionamento, para você entender como é que você conta essa história. Você precisa... Eu vou resumir do resumo aqui, mas que já vai te ajudar, para você sair do zero. Você precisa entender que dor que o certificado digital resolve. Você já tentou fazer uma transação que dependia de certificado digital e isso estava vencido? E a dor de cabeça que isso é? Né? Isso é uma dor que você resolve. Certo? O que a nossa colega tem ali? Ela tem clareza da dor que ela resolve. Quando você tiver clareza da dor que você resolve, vai ficar muito mais fácil você criar esse pitch para você, que o pitch é esse discurso rápido, né, de apresentação, aonde você vai mostrar o que você resolve. Certo? Então eu trago praticidade e segurança para o negócio do empresário. Né? Eu trago velocidade nas transações e na assinatura de documentos e etc. Então, eu estou sendo aqui, como eu disse, superficial contigo, mas clareza da dor do seu cliente vai fazer com que você tenha um pitch mais fácil na hora de identificar o que você resolve. Beleza? Muito bem, mais perguntas? Temos uma aqui na frente. Eu estou pronta! Eu também estou pronto! Gente, então, a minha dúvida, eu estava até anotando ela já ali para... O que você vende, minha amiga? Ah, tá. Quem certo. é você e o que você vende? Quem eu sou Larissa De Luca, de Fortaleza. Desde o primeiro dia que eu estou falando aqui, acho que nesse momento o pessoal já sabe o que eu vendo. Mas para você saber o que eu vendo soluções em tecnologia dentro de uma das spin-offs. Na verdade, a gente é um grupo com 3 coisas. Uma é uma formação, que é o Universo Acelerado, é uma plataforma de educação em que a gente ensina várias coisas, inclusive uma que para mim parecia muito fácil, mas que eu vi que os comandantes aqui têm dificuldade, que é como comunicar a sua visão do jeito mais fácil possível. Não, belo pitch. Qual é a sua dúvida? Você que perguntou o que eu vendia. Mas então, sobre a minha dúvida, tudo isso existe porque nós somos uma fundação. Então, diferente das empresas dos outros comandantes, a gente é uma entidade do terceiro setor. E isso traz algumas oportunidades e desafios específicos. No tocante do nosso time comercial, o que a gente precisa hoje, que era a pergunta que eu estava aqui guardando para você, é o seguinte: existe uma oportunidade para a gente muito grande, então para a gente é uma oportunidade comercial de que o nosso time fale com empresas, qualquer empresa de lucro real ou lucro presumido pode doar para a gente via imposto de renda, para o cara não sair R$1 do bolso dele, mas a gente recebe um aporte financeiro para os nossos projetos sociais. E ele ainda tem benefícios fiscais, então ele paga menos imposto se ele fizer isso. Mas é muito difícil comunicar isso para o empresário brasileiro, ele não entende. Quando a gente tenta mencionar doação, ele acha que ele vai ter que efetivamente pagar alguma coisa e ele não tem que pagar nada.
Ele tem dificuldade, a gente tem dificuldade na hora de com quem que a gente fala dentro da empresa. A gente fala com o cara que é o financeiro, a gente fala com o cara que cuida da contabilidade. Então, o empresário não se sente seguro porque ele nunca ouviu falar, às vezes, sobre isso. E aí ele quer trazer para a mesa um monte de gente que, às vezes, também nunca ouviu falar sobre isso. Então, no fim, é uma coisa muito simples de ser resolvida, mas a gente tem um baixíssimo resultado hoje comercial. Por isso que até levantei a mão dizendo, eu não tenho um time comercial. Porque nosso time comercial, e a gente conhece outras fundações ou entidades do terceiro setor que conseguiram fazer isso com sucesso. Porém, eu não sei como, e eles não nos dizem assim, porque eles acabariam por perder algum mercado. Tem gente que está conseguindo fazer isso com sucesso e levantar muitos milhões dessa forma. A gente não está conseguindo ainda. Como que a gente ultrapassa essa barreira? Porque não é um produto normal. Uma coisa é eu querer vender algo. Entendi. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é ficar sexy para a pessoa que vai doar para você. Certo? O que é ficar sexy? Você tem que ser atraente para ela. Hoje é legal, por exemplo, você ter um selo do Great Place to Work. Certo? Não é uma fundação, não é diferente, eu só quero que você entenda o mindset aqui. Né? Então, é legal ter esse selo. Né? É legal você ter um selo que você ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. Entendeu? É legal você ter o selo que você ajuda determinadas fundações. A Fundação Pelé, por exemplo, que ajuda um monte de gente, meninos a jogar bola e etc. e tal. Então, você tem que ficar... A primeira coisa que eu faria é ficar sexy para essa empresa. Por que é legal ele doar para mim? Entendeu? Isso pode ser um selo que você cria, isso pode ser um evento que as pessoas participem e que seja legal estar lá e etc. Primeira coisa que eu faria é isso. Segunda coisa, o decisor de fazer essa compra de cota contigo e etc. Talvez não seja o dono da empresa. Empresas de lucro real tem sempre um cara lá dentro que é o famoso do contador. Né? E o contador ele sabe disso. O contador ele sabe que o desembolso não é na hora que você pode doar via imposto de renda, que não vai sair R$1 do caixa dele, não necessariamente, né? Na hora e etc. e tal. Então, achar o decisor dentro das empresas, isso vale para qualquer pessoa que vende B2B. Tá? Dentro da empresa que você quer vender, existe uma chamada buyer persona, que é quem que compra lá dentro da empresa, que é um CPF, é alguém lá dentro. No seu caso, pode ser o contador, pode ser o gestor financeiro ou o diretor financeiro das empresas que estão no lucro real. Então, encontrar e conectar essa pessoa, mostrar para ela que existe uma oportunidade, mas, primeiro, tem que ser legal para a empresa doar para você. Então, mas a gente já é referência dentro do nosso mercado. Nós somos a única entidade, eu sou a única ativista nordestina a representar o Brasil na ONU desde sempre. Legal. Não temos competição no que a gente faz. Então, são 69 anos de diferença entre o que a gente faz agora e o que outras entidades que competiriam com a gente faz. A gente já tem muitos atributos de diferenciação. E a gente usa isso no nosso discurso de tentativas de fechamento, mas a gente ainda não conseguiu entender qual que é a objeção nesse olhar do empresário. Entendi. Você já tem empresas que fazem isso para você? Que doam e que já fazem essa transação contigo? Só empresas do meu relacionamento pessoal. Empresários que, de fato, me conheciam e aí disseram, claro, vamos fazer. Mas, assim, empresas que não tivessem um relacionamento comigo, a gente ainda não tem nenhuma. Faz uma pesquisa. Pega um alvo de empresas, liga para essas empresas e não para vender, faça uma pesquisa com elas. O que faria você doar? Ou fazer, né, uma transação de patrocínio e etc. para uma ONG, sabendo que não há custo, sabendo que não interfere no seu caixa. O que atrairia você para isso? Certo? Faz umas 30 ligações dessa para umas 30 empresas que você tem como alvo, para você entender o que moveria o coração desse empresário. Tabula essa pesquisa, certo? E aí você constrói uma apresentação comercial não baseada na diferenciação que você gosta. Porque daí você cai no caso do cientista maluco aqui. Entendeu? Aí você fala um monte de coisa que o cara fala, quê? Não entendi, não saquei por que isso é importante para mim, por que isso é relevante para a minha empresa, por que isso é legal para o mercado onde eu atuo. Faz essa pesquisa, tabula ela, que daí você vai construir uma apresentação comercial que faz sentido para o cliente, não para você. Quem são os 30 colegas que vão me responder? Obrigada. Obrigado. Gente, muito obrigado.
certo? Por esse tempo que a gente passou juntos. Baixa o e-book que está ali no Instagram. Eu estou aqui no stand da Performance Máxima para tirar mais dúvidas e para a gente conversar. Uma salva de palmas para vocês. Muito obrigado. Marcelo Germano com vocês, senhoras e senhores. Show de bola. Bateu uma foto, Matheus.